Olá, está começando aqui pela TVL o resumo da semana. As principais notícias do Poder Legislativo e de Blumenau você vai ver a partir de agora. E a Câmara de Blumenau está atendendo a comunidade normalmente, todos os dias, das 7 às 19 horas. Além das atividades nos gabinetes parlamentares, os serviços especializados, através das Procuradorias Especiais da Mulher e da Criança e do Adolescente, seguem com atendimento à comunidade, oferecendo acolhimento e orientação e encaminhamentos especializados. As reuniões ordinárias, bem como o trabalho desenvolvido pelos parlamentares nas comissões legislativas permanentes, serão retomadas na próxima terça-feira, dia 3 de fevereiro. E o prefeito sancionou o projeto de lei que institui um programa de cooperativismo, educação financeira e fiscal para crianças e adolescentes em Blumenau. Acompanhe a matéria. A sanção ocorreu no gabinete do prefeito Egídio Ferrari e contou com a presença, além do autor da lei, vereador Bruno Cunha, com representantes do núcleo de cooperativas da CIB. A partir de agora, está garantido que Blumenau poderá ter programa de cooperativismo, educação fiscal e educação financeira para crianças e adolescentes. Olha, eu fico muito feliz, primeiro porque eu tenho realmente no meu coração muito forte a ideia do cooperativismo. Eu acredito que a gente pode encontrar um caminho da conexão e não da competição. E esse reconhecimento que a gente começou lá atrás, com o cooperativismo como patrimônio imaterial, escutando eles, o núcleo aqui, havia um pedido para a gente discutir a lógica cooperativista também na educação. E tinha alguns entraves burocráticos, e eu como vereador, como advogado, a gente veio atrás em Procuradoria, Secretaria de Educação, a gente achou modelos no Brasil e a gente conseguiu de forma pioneira fazer esse modelo aqui na nossa cidade. Então a gente amarrou tudo, viemos e conversamos com essa formação da Escola do Legislativo, estamos conversando já com a Secretaria da Família, através do secretário, para conseguirmos o primeiro modelo e a gente vai conseguir tornar esse sonho realidade. Hoje teve um reconhecimento formal e agora a gente vai trabalhar em projetos para levar a ideia do cooperativismo, da educação financeira também para as crianças e para os adolescentes. Então é uma conquista coletiva conjunta e reforça aquilo que a gente acredita na política, que a política não se faz no enfrentamento, na agressividade, não, se faz com demandas reais para tornar a sociedade melhor. Durante a sanção da lei, os presentes falaram sobre a importância da instituição de programas voltados ao cooperativismo e ainda sobre educação financeira. Olha, um dia especial, de alegria, em que a gente tem a oportunidade, através desta lei, de autoria do vereador Bruno Cunha, que agora a gente teve a oportunidade de sancionar, junto com os núcleos de cooperativas aqui do nosso município de Blumenau, que visa introduzir na educação municipal, na nossa rede, a educação fiscal, financeira, enfim, dar essas condições para levar essas informações tão importantes para os nossos jovens, para as crianças e que eles repliquem também nas suas casas, levando esse conhecimento e melhorando também a gestão domiciliar. Então, por isso, Blumenau, mais uma vez, dando esse grande exemplo para todo o Brasil, como o cooperativismo faz toda a diferença na vida das pessoas lá fora e também no crescimento da nossa cidade. A assinatura dessa lei é um grande marco para as cooperativas de Blumenau, é um grande anseio que nós já tínhamos há muitos anos em levar a educação cooperativista, a educação financeira para as escolas, para as crianças e para os jovens, pois as cooperativas acreditam muito que é através da educação que nós vamos conseguir transformar as pessoas, conseguir transformar essa comunidade, transformar esse mundo num lugar melhor e mais justo. Então, é muito importante essa assinatura dessa lei para que nós realmente possamos entrar com uma intercooperação e levar a educação para as cooperativas, para as escolas e começar a implantar essa sementinha do cooperativismo na comunidade de Blumenau. Blumenau sai na frente novamente em relação ao cooperativismo e agora a gente pode tirar do papel alguns projetos que nós temos em relação à educação e outras áreas envolvidas, fazendo com que o cooperativismo se fortaleça aqui na nossa cidade. Hoje nós já temos aí mais de 80% da nossa população sendo, de alguma forma, cooperada, e realmente muito feliz com esse momento aqui no dia de hoje. Durante a sanção da lei, o vereador Bruno Cunha adiantou que haverá mais proposições para que Blumenau avance ainda mais no cooperativismo. E o PROCON divulgou um levantamento sobre os preços dos materiais escolares deste ano. E o mesmo lápis ou caderno pode custar o dobro de uma loja para outra. Confira agora os detalhes da pesquisa.
Com as férias letivas chegando ao fim, o foco se volta para a compra de material escolar. Com tantas opções e variedades, nem sempre é fácil buscar os melhores preços. O Procon de Blumenau realizou uma pesquisa que contribui com a economia familiar nesse período que antecede o retorno às aulas. O Procon, nesse momento que a gente vê aí, né, de pós-festas, início do ano, a gente sabe que vem essa preocupação da família, né, logo com essa compra do material escolar. Então a gente preparou, né, um indicativo que está disponível na página da Prefeitura de Blumenau, na aba do Procon, onde nós pesquisamos em 9 estabelecimentos os valores, né, de cada material. Foram 27 produtos pesquisados. A pesquisa do Procon levou em conta o valor maior e menor dos produtos, independente de marca, e observou existir bastante variação em alguns itens. Um exemplo é o lápis preto, com uma diferença percentual de 2.655%. Existe sempre uma diferença de valores, né, que muitas vezes algumas lojas justificam ser pela qualidade, né? Mas a gente encontra às vezes lápis, né, por menos de R$1 e lápis com quase R$10, por exemplo, né? Então tem uma diferença expressiva de alguns produtos. A Flávia, que tem 2 filhos, um de 6 e outro de 8 anos, que vão para o 1º e o 3º ano respectivamente, não deixou para a última hora e recorre à tecnologia para ajudar nas compras. Eu já me antecipei e já comecei a fazer já na primeira semana de janeiro para não ficar muito nessa correria, né? Mas eu tenho notado uma facilidade maior hoje no atendimento às listas online por WhatsApp. Então eu mando para a papelaria, já separa e eu só passo para buscar. Então, assim, no dia de hoje estou buscando uma coisinha ou outra que faltava. Com 2 listas para dar conta, a consumidora vê o serviço do Procon como um aliado. Eu acho que para o consumidor isso é muito importante, né? Acho que devia ter ações desse tipo para outros setores também. Até porque mesmo a gente comprando uma lista numa papelaria da nossa confiança, a gente quer saber realmente se está dentro desse preço ou não, pois numa futura compra eu posso olhar e ver que eu paguei o dobro do preço naquele lugar e eu posso não voltar a comprar naquele estabelecimento. Então eu acho que essa atitude vai fazer eu refletir sobre o que eu já comprei. Outro alerta feito pelo coordenador do órgão é sobre o que pode ou não ser exigido pelas escolas. É importante assim já até deixar isso alertado, né, para a comunidade, que as escolas não podem pedir material de uso coletivo da escola, como por exemplo copo plástico, né, ou folhas A4 que seja para usar na escola. Só pode pedir o que é material exclusivo do aluno. E também na hora de pedir o material não pode exigir uma marca, né? Então, por exemplo, um kit de lápis de cor, de 36 cores, ok. Né, desde que justificável, desde que esteja isso atrelado ao material pedagógico, né, que tenha uma justificativa para se adquirir esse material. Para conferir os 27 itens relacionados na pesquisa, basta entrar no site da Prefeitura de Blumenau, acessar a aba do Procon e fazer o download da lista. E a Celesc passou a aplicar uma redução de 10% nas tarifas de recarga de veículos elétricos em toda a sua rede pública de eletropostos em Santa Catarina. A medida torna o custo por quilômetro ainda mais competitivo e reforça o papel da energia elétrica na transição para um modelo de mobilidade mais limpo, eficiente e sustentável. A nova tabela tarifária já está em vigor e será aplicada entre janeiro e abril de 2026, contemplando tanto as estações rápidas quanto as semi-rápidas. E uma doença que afeta animais e pessoas tem se disseminado por Blumenau. A Gisele Scopel traz mais informações. Oi, Marcos Jana. Blumenau tem registrado um aumento nos casos de esporotricose. Isso é uma zoonose, o que significa que afeta animais e também os humanos. Em 2025, Blumenau registrou 11 casos em gatos e 1 em humano. E as autoridades já cientes disso estão trabalhando aí para conter o avanço dessa doença. Eu vou conversar agora com o diretor de Bem-Estar Animal, Carlos Sansão, para a gente entender melhor esse assunto, como faz para prevenir e como agir se a gente identificar essa doença. Oi, Carlos, a gente sabe que o trabalho precisa ser bastante atento, tanto da parte da saúde quanto dos moradores aqui de Blumenau. Então vamos explicar o que é a esporotricose e onde acontece essa infecção. Perfeito. A esporotricose ela é um fungo, né, que é o Sporotrix, causa lesões na pele
em gatos, pode acontecer em cães, é mais difícil, e em humanos. A gente conhece ela popularmente como a doença do jardineiro. Ou seja, a gente tem uma região muito úmida, então o fungo ele fica em cascas, em árvores, no meio de folhas, e geralmente quando a pessoa vai ali fazer o serviço de jardinagem, ela tem contato com galhos, espinhos e acaba arranhando a mão ou machucando e pegando, contraindo ali o fungo e desenvolvendo a doença. No caso dos gatos é por arranhadura, mordedura ou contato direto com a secreção da lesão ulcerada. Como é que a gente identifica um animal que está contaminado e o humano também? Perfeito. Nos gatos a gente verifica lesões ulceradas profundas que não cicatrizam em região de cabeça, orelha, nariz e patas. Nos humanos ela pode se manifestar com febre e também problemas respiratórios e lesões de pele, confundidas muitas vezes com psoríase. E como que acontece esse contágio? Você já falou da mordedura, né, do contato. Mas isso basta eu sentar num lugar que o animal passou, o outro animal também, tem uma certa facilidade esse contágio? Não é tão simples assim. Para eu pegar de um gato, eu tenho que ter contato direto com a ferida, ou então sofrer uma mordedura ou um arranhão desse gato, porque muitas vezes o gato não está com a doença, mas ela está presente nas unhas, então num arranhão, alguma coisa assim, pode contaminar. E na saliva também, porque o gato ele se lambe, ele acaba, uma região de pata, então ele acaba lambendo o esporo e podendo estar na saliva e passando também. Isso significa que animais que ficam contidos em casa tem uma chance muito menor, é mais fácil o humano trazer a doença do que o animal. Exatamente. Aí fica também a primeira dica de prevenção. É você não deixar o seu gato ir para a rua. Porque se ele vai à rua, ele tem contato com outros gatos que podem ter a doença, principalmente se esses gatos forem de vida livre, ou então ele pode arrumar briga, que é uma das formas também de ter mordedura, arranhadura. Então, e os humanos, como eu falei, vai mexer no jardim, usa uma luva, tenha cuidados aí também de prevenção. Já se tem ideia do porquê que houve esse aumento de casos aqui, não só em Blumenau, mas no estado? A gente não tem ainda essa informação. Em Blumenau a gente sabe que o clima favorece muito, porque é uma região extremamente úmida, né? E claro, a gente sempre tenta trabalhar com a prevenção. E que também com o aumento de gatos de colônia, essas exposições maiores, a gente também tenta identificar o principal foco da doença. E quais as ações o município tem feito para parar o avanço dessa zoonose? Logo no início do ano passado, nós criamos uma instrução normativa tentando prevenir o aumento, tanto é que em comparação aos casos do estado a gente ainda está bem controlado. Esse ano a gente não teve nenhum novo caso ainda, mas não quer dizer que a doença esteja descartada. Então a gente trabalha muito com prevenção, para orientação da população, para que venha aí a tomar cuidado e a gente consiga cada vez mais prevenir e proteger a nossa comunidade e os nossos animais também. E é interessante a gente falar que a gente precisa estar atento aos animais, mas também é importante que não haja a morte desses animais assim indiscriminadamente, né? Não há necessidade de sacrificar esses bichos por conta de ter a doença, né, Carlos? Perfeito. Primeiro alerta é não abandone um animal positivo. Existe tratamento, a gente inicia o tratamento, ele é um pouco longo, em torno de 3 a 4 meses, mas há possibilidade de cura. Em casos específicos onde já tem um comprometimento sistêmico do animal, a decisão sobre eutanásia ou não, ela parte de uma equipe de veterinários do município, amparado em legislação e na questão do controle sanitário. Mas não é indicação a morte, ninguém precisa sair aí matando animais, bem pelo contrário, a gente tem que prevenir os maus tratos aos animais e cuidando deles é uma das formas. Perfeito. E aí, como é que a gente faz? O que a gente precisa fazer ao perceber qualquer sinal suspeito? Perfeito. Se for um gato de rua, a primeira coisa é acionar o serviço municipal, 156, opção 1. Se for um gato que possui tutor responsável por ele, identificou algum sinal diferente, alguma lesão que não cicatriza, procure um médico veterinário e fica aqui também a solicitação aos colegas veterinários, que é uma doença de notificação obrigatória. Então, com isso, você identificou um caso suspeito, você precisa avisar a vigilância epidemiológica do município para que ela possa fazer a investigação também e esses dados entrarem para a estatística que vão nos ajudar nas políticas públicas. É isso, ações de toda a comunidade para que se diminuam os casos e a gente volte a ter os bichinhos saudáveis.
saudáveis. Perfeito. E vale ressaltar, gato positivo, isola, mantém dentro de casa e faz o tratamento, você vai receber toda a orientação para tratá-lo. Perfeito, obrigada, Carlos. Então, essas informações a respeito desses casos de esporotricose que estão acontecendo aqui em Blumenau, mas também no estado também sendo identificados. Relembrando, então, se você tem alguma dúvida, enfim, precisa notificar, você liga no 156 na opção 1. Para famílias de baixa renda que já estão cadastradas no CRAS, aí o número é o 997560492. Marcão, volto com você no estúdio. Esta semana, no programa TVR Comunidade, eu entrevistei o Evandro Ribeiro, coordenador da Associação Cozinha Comunitária Bom Pastor, conhecida como Cozinha do Padre João Bachmann. Entre outros assuntos, ele falou sobre a história da entidade, sobre o trabalho dos voluntariados e ainda sobre o funcionamento da cozinha comunitária. A nossa cozinha já há 28 anos na cidade de Blumenau, vem atendendo a população que está em situação de rua, famílias e idosos de baixa renda, né? Então, essas famílias e idosos são cadastrados, visitados e acompanhados, e a população de rua vão até a nossa associação, né, até a nossa cozinha comunitária, em busca de um banho, um prato de comida, uma roupa limpa, e ali um direcionamento, né, para clínicas, albergue, ou até mesmo para assistência social, para ver a necessidade da pessoa, de repente quer voltar para a cidade, ou internamento. Então, eles buscam a casa, não só para essa questão da parte de alimentação e banho, mas também uma orientação. A entrevista completa com Evandro Ribeiro, coordenador da Cozinha Comunitária do Padre João Bachmann, você pode acompanhar aqui na grade de programação da sua TV Legislativa ou a qualquer momento através do portal da Câmara de Blumenau, no endereço que está na sua tela. Agora vamos a um breve intervalo, o resumo da semana volta em instantes, fique conosco. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Estamos de volta aqui no resumo da semana. Os hidrômetros são os equipamentos usados para medir o consumo de água nas residências e empresas. Aqui em Blumenau, a atualização desses aparelhos acontece durante todo o ano, como forma de garantir a medição mais precisa e detectar possíveis problemas. Essa troca é necessária para que a atualização desse aparelho aconteça antes que ele apresente problema. O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, o SAMAI, faz essas substituições seguindo a determinação do Plano Municipal de Saneamento Básico. O SAMAI troca os hidrômetros porque quando a gente adquire um hidrômetro, ele tem uma norma do Inmetro. A norma do Inmetro diz que a vida útil do hidrômetro ela é de 5 anos. Então a gente está sempre constantemente trocando os hidrômetros para manter o nosso parque abaixo dos 5 anos. No nosso sistema a gente tem ali cadastrado os hidrômetros e quando que eles foram instalados. Então a gente vai analisando por ali e quando ele vai completando os 5 anos, a gente vai realizando a substituição. A inspeção constante da autarquia também ajuda a detectar desvios por furto de água, o famoso gato, que quem acaba pagando são os demais consumidores. Com essa fiscalização, além das denúncias e da leitura que o próprio SAMAI faz no sistema, essas irregularidades são identificadas e sanadas. Em 2025, foram aplicadas 370 multas a essas ocorrências. E ainda este ano, o intuito do Serviço Autônomo é trazer equipamentos mais modernos com nova tecnologia. São hidrômetros volumétricos com filtros. Eles são mais precisos e têm a vida útil de 10 anos. O processo de compra para 10 mil unidades está em andamento. Os que estão sendo substituídos são os velocimétricos, que são bastante parecidos com o atual, mas têm medidas diferentes, agora padronizadas, com espessura de 3/4 e 1,5 polegada. Hoje a gente tem aproximadamente 100 mil ligações. O Plano Municipal de Saneamento, ele estabelece que a gente tem que trocar 20 mil hidrômetros por ano, que assim a gente vai conseguir ter sempre o parque abaixo dos 5 anos. Hoje o nosso parque está com uma média de 4 anos de vida útil, então abaixo dos 5 anos, né?
E a gente começou essa força-tarefa ali por 2019. Desde então a gente já trocou muitos hidrômetros. O parque todo já foi trocado, né? Tem alguma alteração na conta dele? Pode ter uma pequena alteração quando ele está com o hidrômetro já subdimensionado. Por quê? O Inmetro ele estabelece que depois dos 5 anos ele começa a ter uma perca de medição. Então, se o cliente estava ali com o hidrômetro antigo, já não medindo corretamente o consumo dele, na substituição ele pode sim perceber que vai aumentar um pouco a conta dele, mas qualquer dúvida que ele tem, ele também pode entrar em contato com o nosso atendimento através do 115. Um ponto importante a se ressaltar a respeito desse serviço é que ele não é cobrado. O consumidor tem a troca do hidrômetro completamente gratuito e o SAMAI não faz a cobrança dele nem na fatura e nem na hora da instalação. O importante também é que as pessoas estejam atentas, que se alguém vier cobrar fingindo ser do SAMAI, chame a polícia. Os carros da prestadora de serviço têm a marca da empresa, assim como o uniforme, que ajuda a identificar os funcionários. Outros serviços que possam ser cobrados, a cobrança ela nunca vai acontecer em espécie. A pessoa que está ali realizando o serviço, ela nunca vai receber dinheiro do contribuinte. Quando o SAMAI for fazer alguma cobrança, essa cobrança ela vai ser através da fatura de serviços, nunca em dinheiro e nunca em espécie. Mas esse serviço ele é gratuito. E se você está em busca de um emprego neste início de 2026, fique de olho no Boletim do Cine desta semana com a Ana Paula Lauti. O ano está começando e tem muita gente em busca de uma oportunidade de trabalho. O Cine está com mais de 280 vagas abertas. Veja algumas das áreas. Ajudante de carga e descarga, 12 vagas. Para auxiliar de logística, são 5 vagas. 5 vagas também para consultor de vendas. Montador de equipamentos eletrônicos, 15 vagas. 15 vagas para operador de caixa, 4 vagas para pedreiro e 10 vagas para separador de material reciclável. Para PCD, o Cine oferece 3 vagas para auxiliar de estoque, 5 vagas para auxiliar de linha de produção e 14 vagas para merendeiro. E o preço médio da gasolina em Santa Catarina chegou a R$ 6,56 pela segunda semana consecutiva, o maior valor registrado no estado em mais de 9 meses, segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, divulgado esta semana. O aumento ocorre no mesmo período em que a Petrobras anunciou uma redução de 14 centavos no preço do combustível vendido às distribuidoras, que passou a valer nesta terça-feira, dia 27. De acordo com a ANP, a alta registrada no início de 2026 está relacionada principalmente à atualização do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, sobre os combustíveis, aplicado pelo governo do estado, somente em Santa Catarina. Ao longo de 2025, o preço da gasolina em Santa Catarina se manteve relativamente estável, variando entre R$ 6,26 e R$ 6,30. No entanto, nas 2 primeiras pesquisas deste ano, o valor médio já subiu para R$ 6,56. Estabelecimentos de alimentação em Blumenau têm a possibilidade de expandir o espaço para os clientes, usando as calçadas em frente, mas é preciso ter autorização da prefeitura. Confira como isso interfere na cidade. Mais espaço, mais clientes, mais diversão, maior faturamento. Desde 2021, Blumenau segue uma lei complementar que autoriza, de forma temporária e organizada, a expansão de áreas públicas como calçadas e praças. É uma lei de expansão comercial, né? Ou seja, o cidadão faz a solicitação, tem que fazer uma solicitação de utilização do espaço público, como as calçadas, que é o que a gente vê aqui na rua Kurtjering. A partir disso, ele pode ocupar parte da calçada, dentro de umas regras, claro, né? Pode ocupar parte da calçada para colocar suas mesas e cadeiras e potencializar a área de venda do comércio dele. Hoje, Blumenau tem 36 bares e restaurantes que se beneficiam dessa lei. Cerca de 70% dos estabelecimentos estão no centro, mas ela é válida também para os demais bairros da cidade. Para poder utilizar o espaço, é preciso pagar o alvará referente à área de ocupação e seguir estritamente os critérios da Secretaria de Planejamento Urbano da cidade. A lei trata de uma série de regras, né? Essas regras elas visam tanto fazer com que o comércio seja beneficiado, mas também a gente precisa se preocupar
preocupar com o cidadão que está circulando nas calçadas, né? Então ela tem um tamanho mínimo, então abaixo, se a calçada tem menos de 2 metros, por exemplo, ela não pode ser feita essa expansão comercial, né? Tem que deixar uma área livre de no mínimo 1,20 m para passeio, né, entre as mesas. Então realmente existe várias regras, mas esse tipo de situação, os técnicos da prefeitura fazem essa análise e repassam, né, para o estabelecimento o que pode, o que não pode, e é feito o alvará, no caso, quando é permitido. Em regras gerais, a expansão está permitida em calçadas com no mínimo 2 metros de largura, afastamento de 15 centímetros do meio-fio para mesas, cadeiras e sombreiros. As normas de acessibilidade devem ser respeitadas e o piso podotátil para cegos não pode ser obstruído. Respeitar o horário autorizado em alvará e não exceder a largura da frente do próprio estabelecimento. Caso não atendam às diretrizes, a fiscalização está de olho. A possibilidade de colocar as mesas e cadeiras nas calçadas acaba atraindo mais gente. Gente curiosa, que quer saber o que está acontecendo. Será que não dá para ficar mais um pouquinho para aproveitar? E onde há gente, há vida. E isso acaba beneficiando muitas pessoas. Isso beneficia a cidade como um todo, porque a gente pode avaliar, né? O primeiro ponto é o ponto econômico, né? Então, para o comércio é muito bom. Como comentado, a gente potencializa muito a utilização do espaço comercial. Para o turista é muito bom, para o turismo é muito bom, porque ele vivencia a cidade nesse sentido. Para o cidadão, a gente tem mais áreas de convivência, né? Áreas de encontro da cidade. Então, é muito benéfico para a saúde mental. Para a segurança, isso é muito bom, porque quanto mais pessoas na rua, é melhor, né? Ou seja, um local com pessoas transitando é um local de maior segurança, os vândalos não estão presentes, né? São os olhos da rua que a gente fala, né? Quem percebe esse movimento mais expressivo são os donos dos bares e restaurantes. A Tiane serve comida mexicana e está aqui na rua Kurt Ehring há 2 anos. Ela já percebeu que as mesas na calçada dão mais possibilidades para os frequentadores do local. E cliente feliz é cliente que volta. A gente tem como oferecer ambientes diferentes para o cliente, né? O ar livre é uma delícia e geralmente são as mesas que os clientes mais gostam. Tem aquele cliente que sobe lá no mezanino, vai lá no cantinho na última mesa, e tem o cliente que quer sentar na frente da casa, ver o movimento, ver pessoas passando. É outro clima, né? Cada ambiente vai proporcionar algo diferente para o cliente. E aqui na Kurt, por exemplo, a gente tem muito fluxo de carros, então as pessoas vão cruzando de carro, vê que a casa está movimentada, que a rua está movimentada, estaciona e vem. Então é super importante, acho que para o negócio é bem especial. O vereador faz mobilização e arrecada 1 tonelada de alimentos para o sítio Dona Lúcia. A Associação Sítio Dona Lúcia é uma entidade voltada ao acolhimento de animais abandonados e vítimas de maus tratos, que hoje abriga aproximadamente 1.500 animais, na sua grande maioria cães. Na semana passada, as contas da entidade foram bloqueadas judicialmente. Eles ficaram sem recursos para a compra de ração para os animais. A gente tem uma dívida antiga com uma empresa de ração. E essa empresa, ela notificou, eu fiz um acordo, mas não consegui honrar, né? Aí eles tomaram as medidas cabíveis. Só que o sítio não comportou pagar o nosso acordo. Então eles bloquearam judicialmente. Isso acarretou num monte de problema, porque nós gastamos 12 toneladas ao mês de ração. E eu não tenho só animais de pequeno porte, eu tenho animais de grande porte tirados de maus tratos também da nossa região. Sabendo deste problema, o vereador Bruno Cunha imediatamente mobilizou parceiros para tentar minimizar a situação. E através desta mobilização, o Instituto Bem Animal e uma empresa da cidade fizeram na semana passada uma doação de 1 tonelada de ração para a entidade. Primeiro eu quero destacar o trabalho incrível que a Dona Lúcia faz aqui, tão importante com os animais, Dona Lúcia, as protetoras, né? E precisam sempre da nossa ajuda. Ontem, quando a gente soube disso, a gente logo se mobilizou, fomos procurar, ligamos para as pessoas para pedir ajuda também, muita gente querendo ajudar, tem sempre uma corrente muito positiva, e o Narciso aqui da Agroaves logo se botou à disposição também para fazer doação de ração e para colocar também o estabelecimento como um ponto de coleta de ração para que as pessoas, e a gente pedir que as pessoas possam ajudar, porque estamos tentando
em todas as formas, ajudar nos bastidores, com questões de burocracia, de recursos, de tudo isso, mas tem uma necessidade imediata, né, dona Lúcia, que é a questão da ração. Então a gente precisa resolver isso. E aqui conseguiram, né, nessa mobilização, com a ajuda da Guraves, de vários voluntários, tem mais de 1 tonelada de ração que está sendo doada hoje. Isso é muito importante, mas a gente sabe que o consumo é muito grande, como a dona Lúcia já colocou, é mais de 12 toneladas por mês. Então vai ajudar nesse momento, nos próximos dias, mas a gente precisa que a comunidade continue ajudando. Então a gente vai estar nessa campanha de divulgação aí, para que todos juntos possam ajudar a dona Lúcia, trabalhando em várias esferas, agora de forma mais imediata, mas também para a gente tentar resolver esses problemas burocráticos, até conseguir recursos de subvenção. Tem algumas coisas administrativas nos bastidores, a gente tem conversado com a dona Lúcia já há um certo tempo. A gente fica feliz em poder ajudar, tá nesse patamar assim de a gente ter subsídios para estar ajudando esse pessoal, sabendo da real necessidade, sabendo que dona Lúcia e outras pessoas aí da cidade realmente fazem isso com muito amor. E acaba que a necessidade deles é muito maior do que a condição financeira. E quando a gente pode, a gente está aí de coração aberto realmente para ajudar, sempre dentro das nossas possibilidades. Durante a entrega dos donativos, o vereador Bruno Cunha adiantou que continuará fazendo a campanha de arrecadação, buscando ajudar a minimizar essa situação pela qual passa o sítio Dona Lúcia. Essa é uma causa, né, dona Lúcia, uma causa de toda a comunidade. Eu acho que a gente tem que deixar claro isso, que não é por questões, preferências, posições políticas. Eu acho que a gente pode construir um mundo melhor para as pessoas e para os animais. Eu acho que esse dever deve ser um dever de toda a comunidade. E para ajudar o sítio Dona Lúcia, basta procurar o gabinete do vereador Bruno Cunha aqui na Câmara de Vereadores ou diretamente através das redes sociais ou ainda no WhatsApp da entidade. O número é este que está na sua tela. Agora vamos ao breve intervalo, o resumo da semana, volta em instantes, fique conosco. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. E nós estamos de volta aqui no resumo da semana, confirmado. Blumenau irá sediar a 38ª edição dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, que acontece entre 21 de julho e 1º de agosto. A competição reúne atletas com idades entre 15 e 18 anos e deve contar com a participação de mais de 100 cidades catarinenses. Ao longo do período, Blumenau deve receber mais de 6.000 pessoas, entre atletas, dirigentes e equipes de apoio, o que tende a gerar impacto direto na rede hoteleira, no comércio e também nos serviços locais. A cidade sediou a competição pela última vez em 2022. Agora, o recado é para quem sonha em expor a sua arte. O Museu de Arte de Blumenau está com inscrições abertas para as exposições deste ano. A repórter Gisele Scopel traz os detalhes para a gente. Durante o ano, o Museu de Arte de Blumenau, o MAB, promove 5 exposições. Artistas que têm interesse em participar têm até o dia 31 de janeiro, sábado, para encaminhar as documentações necessárias. Podem participar artistas, curadores e instituições, nacionais e estrangeiras, com propostas individuais ou coletivas. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet. E o resultado vai ser divulgado no dia 12 de fevereiro. O propósito é ampliar o diálogo com a comunidade artística, valorizar a diversidade de trajetórias, territórios e modos de criação. Quem quiser visitar o MAB, ele ainda está com a 5ª temporada de exposições de 2025 aberta e recebe visitantes até sábado, dia 31. A entrada é de graça. E a partir de segunda-feira, dia 2, será fechado para que as salas possam ser ambientadas para receber a 1ª temporada de exposições de 2026.
Recapitulando, então, as inscrições podem ser feitas no site da Prefeitura através de um link que você encontra no site até o dia 31 de janeiro, sábado agora. O edital completo também está disponível no site da Secretaria Municipal de Cultura e Relações Internacionais. Inscrições até dia 31 de janeiro e o resultado dessa seleção sai no dia 12 de fevereiro. O início da primeira temporada de exposições do MAB começa no dia 12 de março deste ano. E a Câmara de Blumenau manteve o atendimento para a população neste mês de janeiro. E a primeira sessão ordinária deste ano já está marcada. Saiba mais na reportagem da Ana Paula Lauti. A Câmara de Vereadores já está com as portas abertas desde o dia 12 de janeiro, com toda a parte administrativa e demais setores em funcionamento, das 7 horas da manhã às 7 horas da noite. As equipes dos gabinetes e parlamentares também já iniciaram as atividades recebendo os cidadãos, assim como o Cine, as Procuradorias Especiais da Mulher e da Criança e do Adolescente, localizadas na Casa Rosa, espaço anexo à Câmara de Blumenau. Nós abrimos aqui a partir do dia 12 de janeiro, quando a Câmara voltou com as suas atividades, e já recebemos aí algumas demandas de famílias que vieram presencialmente ou por telefone, ou nos escrevem também através do nosso e-mail, que são os canais oficiais que a comunidade pode utilizar para acessar a Procuradoria. Então estamos aqui de segunda a sexta, das 7 da manhã às 7 da noite, desde o dia 12 de janeiro. A primeira sessão ordinária do ano acontece no dia 3 de fevereiro, terça-feira, às 3 horas da tarde. E a expectativa dos vereadores para iniciar os trabalhos legislativos é grande. Os trabalhos, na verdade, já iniciaram dia 12 de janeiro, né? A gente já estava em atividade desde dessa data, com todos os servidores aqui atendendo as demandas da comunidade. Todos os vereadores também estavam à disposição da comunidade. E na terça-feira, próximo dia 3, vai iniciar na verdade, a plenária, né, as sessões ordinárias. Esperamos que esse ano possa ser um ano de muito trabalho, A gente sabe que é um ano de Copa do Mundo, é um ano de eleição, é um ano que as coisas têm que ser feitas rapidamente, até pelo período eleitoral, de projetos que não podem ser tocados e aprovados até uma determinada data. Então, esperamos que seja um bom ano. A gente sabe que tem muitos vereadores que já estão apresentando novos projetos. O debate é muito importante e a gente só pede que esse ano possa o Executivo mandar os projetos com a tramitação no prazo regimental correto, para que não aconteça o que aconteceu no final de ano, aqueles debates, o tempo muito pequeno para se discutir, para se analisar, avaliar um projeto, e que a gente possa realmente fazer bons projetos e elaborar bons preços para a cidade de Blumenau. As sessões ordinárias acontecem no plenário da Câmara todas as terças e quintas-feiras, a partir das 3 horas da tarde. As reuniões são abertas à comunidade e transmitidas ao vivo pelo YouTube e pela TV Legislativa nos canais 4.2 em sinal aberto e 14 na NET, claro. Esta semana, no programa Fala Vereador, eu entrevistei o parlamentar professor Gilson de Souza. Entre outros assuntos, ele falou sobre as reivindicações que está fazendo ao Executivo, entre elas, melhorias nos terminais urbanos da cidade, ainda sobre a manutenção na Ponte do Salto e também falou sobre a criação de um protocolo de segurança nas escolas ICIs de Blumenau que ele está solicitando ao Executivo. Bom, nós precisamos rapidamente ter um plano de ação, né, e treinar e capacitar esses professores, inclusive os nossos alunos, para que eles estejam preparados para que, se porventura vier a enfrentar uma ação difícil ou enfrentar algum problema maior que a gente espera e reza para que não aconteça, mas eles têm que estar preparados, tem que ter um plano de ação, um plano de fuga, um plano de defesa para essas crianças e para esses professores, capacitá-los e treiná-los durante o ano inteiro para que eles estejam preparados, infelizmente, para o pior, se caso vier a acontecer. E a entrevista completa com o vereador professor Gilson de Souza você pode acompanhar aqui na grade de programação da sua TVL ou a qualquer momento através do portal da Câmara de Blumenau, no endereço que está na sua tela. E a Vila Germânica está sendo palco de música, chopp gelado, gastronomia típica e celebração. A repórter Ana Paula Lauti traz mais informações.
E nesta quinta-feira inicia aqui em Blumenau a Sommerfest. Serão 3 dias de festa. E quem está aqui com a gente para contar um pouquinho mais sobre esse evento é o diretor do Parque Vila Germânica, Guilherme Ginter. Guilherme, o que se pode esperar desse evento? Bom, a Sommerfest é um evento muito tradicional do nosso calendário de eventos. Ele iniciou já em meados da década de 90 como uma forma de mobilizar o público, os visitantes, os turistas que estavam na temporada de verão de Santa Catarina para virem conhecer a cidade de Blumenau, as nossas tradições germânicas. Com o tempo foram se abrindo oportunidades, como é o caso da programação da Sommerfestival, que tem muito uma característica diferente com shows nacionais. E hoje, a partir desse ano, estamos novamente trazendo essa experiência da cultura germânica também com o show nacional. Então, teremos a Sommerfest iniciando na próxima quinta-feira, né, nessa área aqui no Boulevard Spaten e no Spatenplatz, uma programação totalmente gratuita com música germânica, área limitada com empratados, gastronomia germânica, aquela que fez sucesso durante a Oktoberfest Blumenau no Galegão. Estamos trazendo também para a Sommerfest, inclusive o Boulevard com atrações de danças folclóricas germânicas, retretas, alimentação típica. Então é o foco nessa área aqui do setor 4 e do Boulevard. Já a Sommerfestival tem um grande show nacional do Menos é Mais. Menos é Mais hoje é a atração musical brasileira com mais potencial de atrair público, né? Só para o espectador ter uma ideia, estamos falando de uma comercialização de ingressos do show do Menos é Mais 30% superior ao que foi ano passado Ana Castela. Para ter ideia da força da banda Menos é Mais, vai ter a show de abertura com outro grande ícone brasileiro também do pagode, que é Suel. Suel tem mais de 3 milhões de ouvintes também no Spotify, então muito popular. Então, para quem quiser vir também nas apresentações, no show do Menos é Mais durante a Sommerfest, é importante o quanto antes garantir a compra do seu ingresso, que existe uma chance muito grande de esses ingressos efetivamente esgotar. Então, de forma que fica o convite para todos, teremos essa semana de movimentação intensa na Vila Germânica, com o Sommerfest iniciando na quinta-feira, já com o show dos Velhos Camaradas, que é a principal atração da Oktoberfest Blumenau, programação quinta, sexta e sábado. E no sábado, dia 31 de janeiro, o grande show do Menos é Mais, essa banda que faz tanto sucesso hoje no mercado nacional. E quem quiser adquirir esse ingresso para o Sommerfestival, pode entrar pelo site, né? Isso mesmo, o site da Eleven Tickets, mas como sugestão, entre no Instagram Sommerfestival, ali tem o link na bio, pode entrar diretamente por lá, fazer a sua compra de forma muito rápida e muito simples para ter acesso ao setor 2, onde vai acontecer a Sommerfestival, e ter essa alegria desse grande show, o retorno do Menos é Mais para a cidade de Blumenau. E quais os horários que vai abrir para o público? Isso, a Sommerfest abre todos os dias 7 horas da noite. Então, das 7 até 1 hora da manhã, isso vale para quinta, para sexta, e no sábado acaba às 10 horas da noite, um pouquinho mais cedo. O show do Menos é Mais, ele deve iniciar por volta das 10, 10 e meia da noite no sábado. Certamente o público já vai chegando um pouco antes para pegar bons lugares, né? Mas a programação já na quinta-feira inicia às 7 horas da noite. Perfeito, obrigada, Guilherme. Nós falamos com o diretor aqui da Vila Germânica, Guilherme Ginter, sobre a Sommerfest, que inicia no dia 29. Venha aproveitar essa festa você também. É com você aí no estúdio, Marcão. E a partir deste domingo, dia 1º, os estudantes de Blumenau podem voltar a recarregar o cartão do transporte coletivo. A venda de créditos estava suspensa desde o último dia 15 de dezembro por causa das férias escolares. As recargas podem ser feitas pelo site recargapay.com.br, no site da Blumob, nos terminais urbanos e ainda na central de atendimento da Blumob, que fica na Rua Ceará, número 47, bem próximo aqui à Câmara de Blumenau. O cartão de estudante garante 50% de desconto na tarifa para alunos que residem em Blumenau e moram a mais de 1 quilômetro da escola. Em 2026, o valor do passe permanece igual ao de 2025. E você já imaginou um profissional completar 50 anos de trabalho e na mesma empresa? Ele existe e nós fomos conhecê-lo. Acompanhe a matéria.
forma como manuseia os pães denuncia a prática de quem há muitos anos tem a missão de encantar com um sabor inigualável e matar a fome de milhares de pessoas diariamente. Este é o seu Hercílio. Ele não tem ideia de quantos pães e bolos ele já produziu aqui nesse mesmo local, desde que chegou há 50 anos na padaria Benkendorf. Ele até hoje está preparado para fazer todas as funções de um padeiro e tem orgulho de estar completando 50 anos de casa na mesma função. Quando eu entrei aqui, acabei de fazer 20 anos, né? E agora eu vou fazer 70 anos, agora dia 30 de janeiro, no caso. Tá? E qual é o teu trabalho aqui? O meu trabalho aqui é fazer tudo, né? Dentro da padaria eu assumo tudo, no caso, né? Hoje eu sou mais assador, mas se precisar eu faço tudo, no caso, né? A gente, como padeiro, tem que fazer as coisas todas, né? Seu Hercílio é reconhecido por todos os funcionários como um exemplo de trabalhador e animador de equipe. No dia a dia, entre uma fornada e outra, sempre sai uma piada. Sempre bem-humorado, ele gosta de contar as piadinhas dele, né? Vem lá atrás contar o que aconteceu durante a tarde, para nós de manhã, se precisa de alguma coisa ou não. Ele é bem divertido, com nós ele é ótimo, não tenho o que reclamar dele, é muito 10. E no trabalho, um exemplo? Oi? E no trabalho, ele é um exemplo? É um exemplo sim. 50 anos, olha, não são 50 dias, né? Falar do Sr. Hercílio é muito fácil, porque ele é uma pessoa muito alegre, ele é muito pontual, ele é funcionário raiz. Aquele que não se atrasa, que está sempre disposto, que gosta do que faz. Então é muito bom trabalhar com uma pessoa assim, é gratificante sentir a energia dele que ele passa tanto para nós quanto no que ele faz. Sempre é um senhor bem humorado, ele sempre está contando piada, sempre é extrovertido, né? E a gente estranha se ele atrasar 2, 3 minutos, né? Porque é sempre pontual, sempre chega dando risada, nunca de mau humor. Ele só fica de mau humor quando o Flamengo dele perde um pouco, né? Mas é muito bom trabalhar com ele. É um exemplo? Um exemplo. E nesses 50 anos, muita coisa mudou na padaria. A gestão já está na segunda geração. Os equipamentos também são outros, mais modernos e adequados para este tempo. Fazer 50 anos de trabalho na mesma empresa é uma missão para poucos. E o seu Hercílio não pensa em parar e faz planos para o futuro. Se Deus me dá saúde para mim trabalhar mais uns 5 anos por aí, eu vou trabalhar, porque já sou aposentado há 17 anos, né? Então não dá para parar por enquanto, mas se der, eu vou trabalhar mais 5 anos no caso. O vereador Ailton de Souza, o Ito, ficou sabendo dessa história e foi conhecer de perto o seu Hercílio. A Câmara de Blumenau vai prestar uma homenagem a este padeiro, que é um exemplo de trabalho e dignidade. Para mais notícias da Câmara de Blumenau, acesse câmarablu.sc.gov.br ou em nossas redes sociais. O resumo da semana fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá!